10h40, a gente já trouxe isso no comecinho do Manhã Bandeirantes. A Catedral da Sé está completando hoje 70 anos. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora com o padre Tarcísio Mesquita, que é coordenador da pastoral da Arquidiocese de São Paulo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a vocês, aos que acompanham a programação da Bandeirantes. Uma saudação. Hoje, uma quinta-feira especial na Catedral da Sé. Qual a programação prevista para as comemorações? Olha, nós temos uma vasta programação que já se estende de algum tempo, né? Temos uma exposição sobre a história da Catedral, como se iniciaram as obras, o período de início até o momento atual, os personagens que ocupam lugar aqui na cripta da Catedral. Alguns são personagens históricos, como Tibiriçá, Bartolomeu de Gusmão, o cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo. E hoje na programação temos a missa, temos a apresentação de grupos que vêm aqui para também alegrar para quem chega aqui na Catedral e vem conhecê-la de perto, vem revivê-la. E ela é um marco importante na história da cidade e é um dos grandes monumentos arquitetônicos do Brasil. Padre, por favor, bom dia, é Marco Antônio Sabino. O senhor poderia contar para a gente alguns grandes acontecimentos que ocorreram ali na Catedral? Eu me lembro, por exemplo, a escadaria da Catedral da Sé servir para os Direta Já, para o movimento Direta Já, né? O senhor lembra de outros grandes acontecimentos históricos? Oi, Marco Antônio, eu lembro esse que eu participei de todos, inclusive aqui na Praça da Sé, no Vale do Anhangabaú. Aqui na Praça da Sé participei de vários eventos também, como os movimentos de democratização do Brasil, a celebração ecumênica, quando da morte de Herzog, que foi torturado e morto aqui durante o regime militar, as presenças de Dom Paulo Evaristo, na época o nosso bispo, aqui arcebispo de São Paulo. A Catedral foi um centro de defesa dos direitos humanos e de luta pela democracia do Brasil. Então, acompanhei isso muito de perto. A chegada do corpo de Alexandre Vanucci, que foi um estudante morto nas manifestações estudantis pela democratização do Brasil. Então, quando eu entro aqui na Catedral como hoje e fico aqui no altar, eu revejo todos esses grandes momentos e na escadaria da Catedral também, as grandes manifestações que fizemos aqui, não só nós católicos, mas o povo da cidade que deseja um país democrático e participativo. O senhor falou um pouquinho sobre o contexto histórico da Catedral da Sé, que até hoje é muito importante, um dos marcos no centro da cidade, inclusive em toda essa revitalização que vem acontecendo. Qual que é a importância da Catedral para a região central de São Paulo? Primeiro, aqui nós temos o Marco Zero, fazemos uma memória de tudo que é a cidade de São Paulo a partir desse grande templo, que é a Catedral, é um dos maiores do mundo. Quando nós vamos à Basílica de São Pedro em Roma, no chão da Basílica, bem no meio, entre outras catedrais, entre as maiores do mundo, temos lá a citação da Catedral Metropolitana de São Paulo, considerada uma das maiores do mundo e uma das obras de arte da história do Brasil. Ela também foi construída no período em que nós tínhamos um movimento modernista, os movimentos com Tarsila do Amaral, o movimento dadaísta. Então, embora ela seja uma catedral gótica, ela traz assim uma simbologia da flora e da fauna da cidade, aqui do derredor do Brasil, vamos dizer assim. Então, quem entra na catedral tem que prestar bem atenção e notar esses detalhes aqui nas colunas, as folhagens, os animais da flora e da fauna aqui do nosso, do que era São Paulo antigamente e que ainda nós identificamos até hoje, não é? Então, você vai olhando assim, você vê um tatu.
Você vai olhando um pouquinho mais, tem um jabuti. Você fala assim, por que tem isso? Porque a catedral faz memória também do meio ambiente aqui da cidade. E nós que estamos, por exemplo, hoje, num dia calorento, e falando de queimada nas nossas florestas, queimada no nosso Brasil, entrar na catedral e celebrar 70 anos é lamentar que a gente não cuide bem do nosso meio ambiente, e a catedral faz, de uma certa maneira, uma chamada de atenção do cuidado com a natureza também. Padre, o senhor já falou aí desse segredinho, né? As pessoas têm que prestar atenção para identificar esses animais que estão representados na entrada da catedral. Mas que outros segredos traz a catedral? Quais são os pontos que as pessoas pouco conhecem na catedral? Olha, aqui na catedral vale uma visita, como eu já citei, a cripta, onde nós temos aqui os corpos de personagens da história do Brasil e da Igreja Católica aqui em São Paulo. Vale uma visita aqui na torre, onde temos os sinos, é uma maravilha. Semana retrasada eu fui revisitar. Vale um percurso que é feito aqui com guias turísticos ao derredor do telhado da catedral, para observar mais de perto a pujança desse trabalho que foi a construção desta catedral. São detalhes que exigem de nós, ou melhor, nos chamam a dar um pouco mais de tempo. E como nós hoje temos bons telefones para tirar fotografias, vale parar em alguns vitrais, fixar bem as imagens, observar as obras de arte, que são muitas, 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 e o contexto da catedral é uma descoberta, e quem presta atenção bem pode tirar fotos lindíssimas de ângulos inesperados da catedral. Padre, e o senhor falava sobre os detalhes da Catedral da Sé. Hoje, um dia especial, comemoração dos 70 anos, mas a catedral está sempre aberta, né? Não só para quem é de São Paulo, mas para quem está visitando a cidade, pode entrar, pode dar uma olhada, passar quanto tempo quiser, né? Pode, a entrada na catedral ela é franca, todas as pessoas são bem-vindas. É uma igreja católica, mas é uma igreja que se manifesta para todo mundo. O desejo é que a catedral seja de todo ser humano, de toda pessoa. Tem um salmo que inclusive diz assim: até o passarinho encontrou abrigo na soleira da tua casa. É verdade que é um lugar que é abrigo também. Abrigo para os pobres, abrigo para os passarinhos, é abrigo para os peregrinos, é abrigo para quem gosta de arte, é abrigo para quem quer fazer as suas orações, é abrigo também para quem quer estabelecer diálogos de fé. Então a catedral é um grande convite. A catedral seria o sorriso de São Paulo para todos aqueles que aqui moram e venham aqui visitar. O senhor poderia explicar o que é uma catedral? Por que assim é chamada? A igreja catedral é aquela que tem a cadeira, a cátedra do bispo, porque os bispos governam as dioceses. Aqui é uma arquidiocese, devido ao tamanho, à pujança, à história que comporta esta cidade, não é? E na Arquidiocese de São Paulo, aqui na Catedral, nós temos a cadeira em que senta-se o atual bispo de São Paulo, que é o cardeal Odilo Pedro Scherer, e preside as celebrações. Então, é catedral porque tem a cadeira do bispo que governa a diocese, por isso se chama catedral. E também a palavra sé, que tem a origem na palavra cadeira, né? Sédia, cadeira. Então, tanto catedral quanto Igreja da Sé, o significado é o mesmo. Até um pouco redundante a gente dizer assim, a Catedral da Sé, porque a catedral é o lugar, é a Sé. Só que a gente fala assim porque a praça se chama Praça da Sé.
Padre Tarcísio Mesquita, coordenador de pastoral da Arquidiocese de São Paulo, falando um pouco mais sobre a Catedral da Sé, que completa 70 anos hoje. Muito obrigado pela participação aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço para o senhor. Obrigado, Marco Antônio. Obrigado, Vitor. Um abraço a todos os que participam da programação da Bandeirantes. E vamos construir sempre um mundo melhor para todo mundo. Chega de fogo, chega de destruição, arte e direito para todas as pessoas. A Catedral nos mostre isso no seu aniversário de hoje. Obrigado, padre. Obrigado. 10h51. Rede Bandeirantes de Rádio.